todos, todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem vai ver o vídeo em algum determinado horário, né? Perdoe por alguns barulhos externos, se vocês forem ouvir algum barulho externo, mas é isso. Eu estou fazendo esse vídeo porque, primeiro, né? é, Queria complementar algumas coisas do vídeo anterior que eu fiz sobre o Deus Dedite Batista, né? E aí, como eu já fiz no primeiro vídeo, eu vou usar como fonte bibliográfica os Pensadores do Espírito Santo da editora Mil Fontes, organizado pelo Bruno César Nascimento Weber José de Oliveira. E o texto que eu vou usar desse livro é o texto feito pelo autor Douglas Edward Furness Grandson. Né? É, e, e aí vamos lá, vamos pegar um trecho dele, né, do jornal A Época, um texto dele sobre que ele fala sobre, vamos lá, sobre educação, né? Que aí ele fala sobre a profissionalização dos políticos e a questão da educação, né? Ele fala assim, é, há também aqueles que o fazem preconcebidamente e os que procuram exibir-se sem chegarem a ver o ridículo a que se expõe. E o panorama que nossos olhos contemplam mostra na sociedade a falta de educação política do nosso povo e a falta que faz os conhecimentos de política e administração, como estudos metodizados para a preparação dos governantes ou daqueles encarregados de elaborar as leis que deverão reger nosso país nessa fase de redemocratização moderna que enfrentamos. E aí ele segue, por, porque não os orientar em cursos adequados, como já foi ventilado não há muito tempo na imprensa da capital federal. Os resultados só poderão ser bons, embora os frutos custem a aparecer, e só então, embora possam surgir diplomados incapazes, como são encontrados em todas as profissões, e isso ele é uma coisa a se frisar, né? O termo político perderá seu sentido pejorativo. E o eleitor poderá escolher entre os diplomados e os práticos que já tenham demonstrado de maneira inequívoca suas aptidões, quais os legítimos representantes que poderão arcar com as responsabilidades da administração do país. A política técnica profissional e de carreira é uma necessidade para o país como o nosso, Brasil, pobre de verdadeiros administradores e homens de Estado, por motivos que são bem conhecidos, né? É... Então, ele fala sobre a questão de que tanto o eleitor quanto a classe política tem que estar preparados para exercer a cidadania. Essa é uma visão liberal, inclusive, uma visão liberal de um militante do PSB do Espírito Santo, de meados da década de 40, né, que ele escreve esse texto. Ele escreve no dia 27 de agosto de 1946. E ele continua esse texto no dia 12 de março de 19... Ele começa esse texto no dia 12 de março de 1946 e ele vai terminar esse texto só no dia 27 de agosto, sobre essa mesma temática, a questão da educação e a política. Né? É... Então, essa questão do ensino, né? Do ensino para promover uma nova cultura da política, que seria o quê? Uma cultura política que seja anti-voto de cabresto, anti
o coronelismo, né? Anticorrupção. E aí, primeiro vamos lá, essa questão da educação, a gente tem que pensar o seguinte, eu já vejo muito militante de esquerda falar o seguinte, que a, a, que a escola deveria fazer a promoção de uma conscientização mais política, a escola pública. E aí vamos ter que lembrar que a escola pública ela faz parte do sistema estatal de governo. E o governo, o Estado, ele é um Estado a serviço da classe dominante. Ele não está e não está só a serviço da população como um modo geral. Classe trabalhadora, desempregados, né? Subempregados, o que vive em situação de extrema pobreza, miséria. E também o governo ele atende, mas atende de forma mínima. Se a gente for pegar todos os governos da Nova República, todas as ações dos governos da Nova República, a gente vai ver que a maioria deles, das ações desses governos, desde o Sarney, passando agora pelo governo Lula III, atendeu exclusivamente a classe dominante, que é os industriais, o agronegócio e principalmente o pessoal da ciranda financeira, Faria Lima, Avenida Paulista, etc. Né? E a escola ela é uma instituição que reproduz o modelo de pensamento da classe dominante, que é você, morador da periferia, você vai ou trabalhar no setor de serviços, logística, comércio, né? E você ter que trabalhar vendendo bolinho de pote na rua, na beira de sinal de estrada. Então, assim, isso muito complicado, né? Inclusive, essa ideologia do empreendedorismo, ela bate forte, inclusive com projetos vindos de parceria de prefeitura com a FINDES, que é a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, com o SESI, com o SENAI, até com as fundações aí, privadas de educação, Fundação Lema, Fundação Itaú, Fundação Abrinq, Instituto Ayrton Senna, entre outras coisas, né? Para você ver que esse ideal de educação que o Deus Dedite Batista tinha, né, no final das contas não foi alcançado, né? E se a gente for pegar, por exemplo, a época em que o Deus Dedite Batista colocou o seu pensamento sobre o que a educação deveria servir, inclusive em função da política, vamos lá, né? Vamos pegar uns detalhes aqui muito interessantes, né? Vamos pegar que o primeiro censo que teve no Brasil foi de 1872. A população total do Brasil era de 8.854.774 pessoas. E a taxa de analfabetismo do Brasil girava em torno de 82%, ou seja, tinha 7.290.293 analfabetos no Brasil. Né? Esse número tendeu a crescer, por exemplo, no ano de 1920. 1920, quer dizer, 30, 40 anos depois, era uma população, o Brasil tinha uma população de 26.042.442 pessoas para um número de 18.549.085 analfabetos, ou seja, total de 71,2% de analfabetos no Brasil. Número que caiu um pouco, mas você vê que a população brasileira, em sua maioria, era analfabeta. Vamos para a década de 40. A década de 40, exatamente a década de 40, onde surgiu a esquerda democrática,
e onde o Deus Dedite, no jornal A Época, em 1946, começou a divulgar dentro de Cachoeira de Itapemirim as suas ideias. Na década de 40, durante o governo de Vargas, né, o Vargas, que é tão endeusado até inclusive pela esquerda, por essa esquerda mais institucionalizada, né, alguns setores da esquerda mais institucionalizada, que os digo os trabalhistas de botequim, neoliberais, né, que são profundamente neoliberais, né, vídeo do PDT, né, na década de 40 tinha 34, no ano de 40, né? 34 milhões 796.665 pessoas, com uma população analfabeta de 21 milhões 295.490 pessoas, fazendo em percentuais 61,2%, ainda assim é uma taxa muito alta. Isso por quê? Porque naquela época, quem é que podia estudar? Classe média, alta, os filhos da elite industrial, cafeeira, ou que mexia no ramo da agroindústria, em outros ramos, né? Os barões do açúcar, da soja, entre outras coisas que já estava crescendo na época, né? Os barões da agroindústria do arroz, etc. E a gente vê também que poucos é que poderiam tipo, prosseguir os estudos, né? A maioria da população fazia o ensino primário, ou nem fazia o ensino primário, abandonava o ensino primário para poder ajudar os pais no trabalho, né? Principalmente lembrando que a maioria da população até a década de 40 vivia na zona rural. E é a partir da década de 40 que vai vir um grande afluxo de pessoas vindas do campo para a cidade. Inclusive, na década de 50 a gente vai ver que essa população urbana cresce, né? E por conta dessa população urbana vindo para as grandes cidades, onde tem uma maior estrutura educacional em comparação com a zona rural, que a gente vai ver uma diminuição da taxa de da taxa de analfabetismo. Mas lembrando que naquela época, né, poucos da classe trabalhadora ascendiam, por exemplo, ao ensino superior. O ensino superior no Brasil, que era bem concentrado em poucas universidades, investimento era não era o ideal, mas era o suficiente para a época, né? Apesar de todas as contradições que já naquela época existiam nas universidades públicas, e também o nível de renda dos estudantes, né, pobres, é que não tinha condição de ter esse acesso, de manter-se, de procurar, né, seguir os estudos, fazer o ginasial, o ensino médio e depois cursar um nível superior. Pouquíssimos. E já naquela época o ensino profissionalizante estava crescendo no Brasil. Mas ele só vai ser expandido o ensino, por incrível que pareça, na ditadura, mas com aquela coisa, com aquele recorte. Fazer do ensino, da expansão do ensino, uma oportunidade de também expandir a formação técnica para poder ter trabalhadores mais qualificados para o mercado de trabalho, né? O ensino médio técnico, né? E aí é por conta dessa questão do ensino médio ser técnico
esse crescimento do ensino médio técnico a partir da década de 50, em que a gente vai ver que essa ideia do Deusdedit Batista, ela não prospera. E outra também, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a década de 50, a década de 50 tinha 24.907.696 pessoas analfabetas, total de 57,2%, isso no ano de 50. Na virada para os 60, 10 anos depois, já era uma população de 58 milhões e uma população de analfabeto que cresceu um pouco, 27,5 milhões de analfabetos, ou seja, correspondia a 46,7% da população, mas mesmo assim era muito analfabeto, né? Então, assim, e uma coisa que a gente percebe nisso aqui é que o Deusdedit, e se for pegar o jornal A Época, né, até 1949, ano que ele manteve circulação, a gente vai ver que essa discussão ela não perpassa na questão da oferta de ensino, da democratização do acesso ao ensino médio, ao ensino superior, né, para a classe trabalhadora, sendo que ele fazia parte de uma família ligada à aristocracia sindical da época, ligado ao PCB e ao PTB, sendo que ele ingressou no PSD, né, PSB, Partido Socialista Brasileiro. Então, a gente vai ver esse tipo de contradição, né? E quando ele fala da profissionalização da política, né, e a gente tem que, lógico, ver assim, porque precisa profissionalizar a política, precisa ter políticos mais preparados, tipo, em administração, em como administração, contabilidade, né, filosofia, né, a gente tem que ver o seguinte também, né? E aí vamos lá. Tem uma manchete aqui do jornal o Globo que fala o seguinte, que na década de 50 os salários da Câmara eram 50% menores do que o de hoje, né? E não havia auxílio moradia, né? E se for pegar, por exemplo, para falar do Afonso Arinos, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro na década de 60, ele fala o seguinte: a única ajuda que tínhamos era de uma bibliotecária que namorava um dos colegas e que nos ajudava a fazer algumas pesquisas, né? Como se naquela época o trabalho dos deputados federais daquela época fosse de total pauperização, né? O Valdir Pires, que foi deputado federal em 58, foi até ministro da defesa do primeiro governo do Lula, e falava o seguinte: passávamos a tarde no plenário, só havia gabinete para os membros da mesa e para as lideranças do partido da maioria e também da minoria. Quem tinha assessores eram as comissões. Elas cobriam um pouco a necessidade de consultas, mas na maioria das vezes fazíamos as pesquisas em casa. O salário oferecido na Câmara dos Deputados no ano de 1958 era de cerca de 16 mil reais, segundo correção feita pelo índice IGPDI da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, metade dos R$ 33.763 fixados. Isso a manchete aí de 2022, tá? Para a legislatura que começou 2023, que começou ontem, ou seja, olha só, hein? R$ 33.763 ao salário dos deputados, não sei se dos senadores é o mesmo, em 2023, certo?
2023. Né? Então, a gente vai ver o seguinte. Tem cadê o... Ah, aqui, ó. Pá. Uma tabelinha aqui. Qual é a tabelinha que eu vou mostrar pra vocês? Aliás, eu não vou mostrar não tá? Aqui a minha tecnologia não permite. Mas vamos lá. Vamos mostrar aqui esse dado interessante. É um dado interessantíssimo, tá? Que o salário hoje do deputado federal no Brasil tá aqui. Agora vai. É de hoje R$ 44.008,52. Deputado federal, tanto ativo como inativo. Então, a gente está vendo que a profissionalização da política levou também o quê? A questão dos salários serem maiores, né? Antes você via que tinha R$ 16.000. Hoje você vê que, né, com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil levou também a discrepância de salários entre a classe política, entre a questão de ter, né, a aristocracia do serviço público, que seria, por exemplo, os ministros do STF, os ministros de Estado, o presidente da República, né, gente que trabalha no segundo e terceiro escalão do governo federal, que também é a elite do serviço público. A gente vai ver assim que o negócio é feio, né? Agora, se a gente for pegar, por exemplo, até a década de 60, entendeu? Se a gente for pegar, por exemplo, até a década de 60, os vereadores no Brasil só eram remunerados aonde? Nas capitais e nas cidades onde eram considerados, como cidades-chave para a segurança nacional. Isso na época da ditadura. Entendeu? O Geisel, ele vai fazer o seguinte, ele vai estender o benefício de pecúnio, né, de salário para vereadores para o resto, né? Isso na década de 70. Por exemplo, as cidades aqui na Grande Vitória, até a década de 70, só Vitória e acho eu Vila Velha que recebiam salários. Depois que há uma extensão por lei decretada pelo governo Geisel em 1977, junto com aqueles com os pacotes lá que vão dar origem a uma abertura política lenta, gradual do regime político da ditadura civil-militar, é que esse benefício estende-se e, lógico, isso é uma prova de que também, apesar da crise econômica que o Brasil vivia no pós-milagre econômico, o Brasil, o sistema capitalista no Brasil avançava, inclusive na questão da política, de você ter a remuneração dos vereadores de uma forma extensa. Aliás, diga de passagem,
naquela época, década de 70, a Grande Vitória estava vivendo um grande surto industrial. Um grande surto industrial. Passava pelos grandes projetos industriais que começaram lá por volta de 67 no município de Aracruz, com a Aracruz Florestal, que depois, em 1972, com capitais noruegueses, ingleses, suecos, né, vai se tornar Aracruz Celulose, né, e depois aí vai vir complexo de Tubarão, ampliação do Porto de Vitória, construção do Porto de Tubarão, Vale do Rio Doce, expansão, né, de ferrovias, construção de estradas, né, eletrificação, né, expansão da eletrificação, entre outras. Né. A Grande Vitória estava vivendo o surto industrial. Tinha a COFAB, a Companhia de Ferro e Aço de Vitória. Então, tipo, siderúrgica, metalurgia estava em expansão. Né. Empresas aqui da agroindústria que já estavam já em franca expansão já no final da década de 40, início dos 50, principalmente no interior do estado, Celita, Veneza, né? Né? Moinhos Boais, que no caso ficava aqui na Grande Vitória, já existia a fábrica de chocolates Garoto, né? Como uma empresa de indústria alimentícia, de indústria de transformação alimentícia. Então, tipo, a década de 70, a expansão capitalista, que antes era só concentrada no comércio e exportação de produtos agrícolas, inclusive café, até a década de 60, vai passar agora por um surto industrial muito forte, muito grande. Né? E aí, é aquela coisa que eu vou passar para vocês o seguinte, né? Que vocês vão ver aqui, enquanto a profissionalização política estava a passos largos, eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe muito importante, né? Um anexo que eu consegui aqui. É só eu pegar aqui, ó, isso. Um texto de se eu não me engano, deixa eu ver aqui qual é o nome do cara, é Hugo Hortêncio de Aguiar, Organização Política Administrativa da Ex-União Soviética, conclusão. É um texto, não sei qual ano foi construído, mas está esse artigo foi para a revista do Itamaraty. É um militar reformado, especialista em culturas e línguas do Oriente Médio das ex-repúblicas soviéticas. É um texto que foi publicado na revista número 40 do Brasília, ano 40, edição número 159 da revista do Itamaraty, de setembro de 2003, ou seja, no início do governo Lula. Que ele vai falar o seguinte, eu vou pegar aqui, eu acho que é página 4. Né? Tinha as 15 repúblicas socialistas, que eram federadas, cujo grau de autonomia foi minguando até quase desaparecer por completo durante o governo de Stalin, isso segundo esse adido militar aqui, tá, gente? Até a dissolução, e permaneceram até a dissolução da União Soviética. Tinha os oblastes, tinha as regiões autônomas, né? Os distritos de nacionalidades, né? Com que falavam língua nativa, além do russo, né? E aí tem a estrutura administrativa da União Soviética, que começa aqui, vamos lá, aqui. Ele vai falar aqui que tem o Soviético Supremo, que é o órgão principal de poder soviético,
e a cúpula do Partido Comunista da União Soviética, né? E tinha os sovietes, os conselhos, né, que desempenhava funções executivas e legislativas, o Poder Judiciário pelo Tribunal Supremo, formalmente independente, mas integrava-se ao Soviético Supremo, o Conselho de Ministros, os ministros do Ministério da União, Ministérios da União e das Repúblicas e Ministério só das Repúblicas, e os comitês especiais, tá? O Comitê de Controle Popular, que era subordinado ao Soviético Supremo, ele era como se fosse um órgão fiscal do partido e do governo, né? E da população soviética, né? E tinha o partido, né? Que não integrava o soviético, mas atuava paralelamente, né? Aqui está falando o seguinte, que havia eleições na União Soviética, no Soviético Supremo correspondia a 15 Soviéticos Supremos das Repúblicas Federadas, 20 Soviéticos Supremos das Repúblicas Autônomas e 50.991 deputados dos sovietes locais. Todos os deputados do povo, membros dos sovietes de cima a baixo, eram eleitos por prazos razoáveis conforme o nível, mas não eram remunerados. Então, na União Soviética, até a sua derrubada em 1991, isso pegando os dados do texto desse adido militar, Hugo Hortêncio de Aguiar, militar reformado, especialista em culturas e línguas do Oriente Médio e das ex-repúblicas soviéticas, lá o sistema não tinha todo um sistema, né, de aparelhamento, institucionalização do partido e também do país, porém os deputados os deputados dos sovietes, incluindo os soviéticos supremo, não eram pagos. Mas se bem que boa parte dos deputados dos sovietes faziam parte do poder central, do Comitê Central do Partido Comunista, né? Então, assim, e lógico que aqui eu não vou analisar também a questão do comunismo em si, ou do stalinismo, ou do pré-stalinismo, ou no caso no período em que Lenin estava vivo, e que havia disputas entre Trotsky, Stalin. Não vou entrar nessa questão, mas é só para poder sinalizar uma diferença que existia entre o parlamento num Estado capitalista e o parlamento como era, né, a questão no Estado socialista. Se bem que, vamos lá, voltando para a questão do Deus Dite Batista que está aqui nesse livro. E falando sobre a questão da corrupção, do voto de cabresto e tudo mais, né? Da compra de voto. Porém, se a gente for ver, por exemplo, a questão do combate à corrupção, a gente vai ver também o seguinte, havia em si, mesmo com toda e aí eu vou pesquisar aqui, né, tudo estou fazendo aqui full time, né, a gente vai ver que quanto mais avança essa questão de você profissionalizar, transformar a política em uma carreira mesmo, profissional como ela é hoje, mantendo, lógico, todas as questões de, sabe, aquela coisa de tipo, olha, naquela época parecia que havia menos corrupção, não, havia muita corrupção.
no Brasil, né? Na, nas décadas, né, 50, 60, havia denúncia de casos de corrupção nos governos aí, desde Dutra, passando pelo próprio Getúlio Vargas, Juscelino, desvio de dinheiro público, né? Mas assim, e a gente, na ditadura, a gente vai ver que não havia caso de corrupção no Brasil na época da ditadura, mas não havia também nenhuma transparência, né, na questão da ditadura. Mas havia muito caso de corrupção. Inclusive tem um livro falando sobre a questão da corrupção na ditadura. Só não me lembro o nome do autor e o nome do livro. Mas tem um documentário muito importante do Silvio Tender sobre o golpe de 64, que é o documentário Jango. E nesse documentário tem um trecho que fala que os deputados e os senadores, na época do pré-golpe de Estado de 31 de março, estavam sendo muito assediados por, por é, por institutos e pessoas ligadas ao Departamento de Estado norte-americano, Departamento de Justiça, né, a própria Embaixada dos Estados Unidos financiando, né, comprando deputados e senadores com milhões e bilhões de dólares. Né, a gente vai ver isso assim, de forma bem clara. Ou seja, essa questão de profissionalização da política com quadros profissionalizados, formados em administração, contabilidade, etc, etc, ser uma forma de você ter políticos preparados para agir em causa pública, na verdade, se você for pegar a década de 60, inclusive a partir desse documentário Jango, olha só o que a progressividade da profissionalização da política em um Estado capitalista, de uma economia subdesenvolvida e dependente do Brasil, vai causar. Ela não vai causar a diminuição de casos de corrupção, ela vai ampliar os casos de corrupção. Ah, mas será que o modelo da União Soviética era perfeito? Aí é aquela coisa também, né? Se a gente for ver, por exemplo, se não for se não fosse a questão da burocratização, ou vamos dizer, burocratização da União Soviética, talvez não teria também uma guinada à direita como ocorreu após o Stalin, né, após o fim da era stalinista com Stalin, e o pós-stalinismo com uma poderia, teve, né, no caso, uma certa, vamos dizer assim, alteridade, alternância de poder entre os membros do Comitê Central do Partido Comunista, mas enfim, isso não quer dizer que isso não terminasse como terminou a União Soviética. Uma guinada à direita dentro do politburo do Partido Comunista e que fez com que surgisse glasnost, perestroika, toda a política de liberalização, de volta da economia de mercado. Né? Se bem que há livros como esqueci o nome do autor, do húngaro. É do húngaro? Que trata sobre o regime stalinista ou pós-stalinista como pós-capitalismo. Né? E assim,
É, e aí é aquela coisa, né? Mesaros, né? Itzvan Mesaros, esse é o nome do autor desse livro, do livro que fala sobre pós-capitalismo dentro da estrutura econômica da União Soviética. Mas enfim, depois eu deixo aqui nos comentários, na descrição do vídeo, esse. Então, a gente está vendo aí que a questão não é profissionalizar ou burocratizar demais a estrutura política, mesmo com deputados não recebendo salário. A questão parte puramente na questão ética e na questão de observância ou de concordância com a ideologia política com que segue. Se bem que, né, no capitalismo, né, esses políticos profissionais eles seguem muito bem a linha da, como é que é, da lei da oferta e da procura, né? E a disputa política eleitoral é exatamente isso, né? A lei da oferta e procura, né? E aí oferecendo sonhos, mentiras para o eleitor para poder, quem sabe, galgar a questão de poder ter uma melhoria de padrão de vida social, né? Ironias à parte, né? A gente, então, eu trabalhei nesse vídeo essa questão da educação, né? Como que a educação ela é vista pelo desdedite e como ela é vista, né? A educação pública pela parte da esquerda, né? De você fazer uma, uma transformação da cultura política a partir de uma melhor de um melhor acesso, de ampliação da educação, o que essa ampliação se deu, mas uma outra vertente e na vertente de você qualificar para explorar mais e melhor. Melhor para quem? Para a burguesia, nascente burguesia capitalista industrial brasileira, associada a capitais externos norte-americanos e europeus. Né? Essa ideia, essa falácia de que a educação pública poderia servir para a conscientização política. Bom, se tivesse, por exemplo, né, a ampliação da filosofia, a carga horária de filosofia e sociologia no ensino médio, coisa que, por exemplo, você vê que o novo ensino médio aprovado em 2018 pelo Temer, e que foi remodelado agora nesse governo Lula 3, você vê que a sociologia e filosofia continuam com aquelas cargas menores, né, desse tamanho. Né? E sem falar que na época da ditadura, sociologia, antropologia, filosofia, né, antropologia, nem na universidade, nem no ensino médio. Enfim. E hoje, se a gente for ver, a esquerda tem, né, partido de esquerda e até de direita tem fundações. Fundações que promovem cursos, promovem, né, formação da militância. Mas aí, vamos lá. Uma questão que eu não vou me estender muito nessa discussão, mas é uma coisa que eu vou jogar aqui nesse final de vídeo. Será que a formação de quadros, até mesmo a formação para a renovação de quadros de partidos ditos de esquerda, ela está sendo melhor do que de partidos de direita? Isso faz com que haja sujeitas, militantes de partidos de esquerda sejam mais politizados, e principalmente à esquerda, dentro de uma linha mais à esquerda, marxista, para a transformação real da vida dos brasileiros? É um ponto que eu estou lançando aqui. E
E assim, né, a profissionalização da política só levou mais à corrupção, né? Então, essa ideologia liberal do Partido Socialista Brasileiro, isso eu não estou falando de agora, não, estou falando de um intelectual e político da final da década de 40 que expõe que a educação para a profissionalização da política e para a conscientização da população é a chave mestra para mudar a realidade do Brasil. E o que se viu foi o contrário. A profissionalização ela manteve, né, o grau de dependência da classe política com relação ao imperialismo, né? E aí eu reitero, vejam um documentário do Silvio Tender sobre o sobre o golpe de 64. Como que políticos brasileiros foram financiados. Eu vou postar não só esse, como outro vídeo, outros vídeos falando sobre esse tema da corrupção no golpe, né, deputados comprados no golpe para o golpe na descrição do vídeo, ok? Então é isso, galera. Então uma um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos e até a próxima.